Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente, todas as segundas-feiras, nós disponibilizamos aí um vídeo, uma aula sobre o comentário da revista de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E todas as nossas aulas a gente se propôs como um ato aí de complementaridade, a gente gravar esta aula em 10 tópicos. Claro que percorrendo aqui o que trata a lição e às vezes um ou outro tópico complementar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe aí também o seu like, que é muito importante. Também compartilhe com outras pessoas e faça o seu comentário aí no vídeo do YouTube. Tem um local para você fazer um comentário, dizer de onde você está nos assistindo. A lição de hoje, irmãos, e o tempo corre, já é a lição número 3 para 20 de outubro de 2024. Nós já comentamos 2 lições, as promessas de Deus, que foi assim de um modo geral. Depois comentamos a lição sobre as promessas de Deus para Israel, que tem algumas especificidades, E hoje vamos tratar sobre as promessas de Deus para a igreja. O nosso texto áureo nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. A verdade prática nos diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra aí em 3 locais da Bíblia, Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18 e Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8, que passaremos a ler. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nossa lição dispõe aí de uma introdução. Depois ela tem um primeiro tópico que vai tratar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. O segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja. O terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. E, por fim, a conclusão. Aqui tem um comentário muito rico, substancioso e tudo mais. E nós vamos agora passar para os irmãos de forma muito objetiva. Não vou me aprofundar muito em cada tópico, mas fica aqui a ideia para que você possa discutir na sua classe, ou para você que é pastor, que vai dar aquela palavra final na EBD, você ter aí algo um pouco diferente do que já está registrado na lição. Então,
mencionando aqui para os irmãos os 10 tópicos. O primeiro que nós colocamos aqui, já que o título da lição é As Promessas de Deus para a Igreja, primeiro tópico, promessa de edificação da igreja. Os irmãos vejam aqui no texto áureo essas palavras de Jesus para Pedro, né? Ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há uma promessa de edificação da igreja, de construção da igreja. A igreja ela é comparada a um edifício, biblicamente falando, e o edifício ele é feito, né, de tijolo após tijolo, tijolo após tijolo. Cada tijolo daquele pode ser eu, pode ser você, e pode se referir à grande construção da igreja ao longo dos séculos. A igreja teve ali o seu início, podemos considerar em Pentecostes, né? E ela foi se construindo. Nós vamos ver lá que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aquilo era uma construção. Então, o Senhor disse que edificaria a sua igreja. Então, há uma promessa de edificação para a igreja. Nós vamos ver aqui no tópico 1 e subtópico 3 ainda uma complementação que diz assim: ao longo das Escrituras percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja é eclesia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isto é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz do Calvário. Nós vemos que o trato, né, o modelo passado, o pacto passado, era a construção ali de Israel como nação, né? E nós vemos ali, a partir de Jesus, né, uma nova modalidade, onde ele agora constrói uma igreja que não está restrita a uma nação, a um país, a uma etnia, mas ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, se cumprindo aquilo que ele disse a Abraão. Deus falou a Abraão lá no passado, né, que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, primeiro, promessa de edificação da igreja. Ainda no texto áureo, nós encontramos uma segunda promessa importante, que é a promessa de indestrutibilidade da igreja. Ninguém consegue destruir a igreja. Como a igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos de todas as maneiras, pelas heresias, não é? Pela perseguição onde crentes eram mortos, né? Degolados, queimados vivos, jogados na arena. Mas um dos pais da igreja aí disse que o sangue dos cristãos era como semente que era lançada aí na areia, e aí é que a igreja crescia. Então, há uma promessa de indestrutibilidade da igreja. Jesus diz que edificará a sua igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, meus queridos, quem estuda a história da igreja, você vai ver aí a era dos mártires, né? Uma época em que morreram muitos cristãos em defesa da fé. Mas, hoje, atualmente, né, a igreja ela continua sendo perseguida através de leis, através de decretos, né, para poder podar a igreja, para poder restringir a igreja, mas não tem jeito. A igreja ela é indestrutível. Assim como a palavra é indestrutível, a igreja também é indestrutível, porque a igreja é um projeto de Deus. E nada que Deus projeta, o homem pode destruir. Terceiro lugar, promessa de vida eterna. Promessa feita para a igreja. A verdade prática nos diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação
final do nosso corpo. São 3 coisas aqui que o autor coloca na verdade prática, mas vamos segurar essa primeira, promessa de vida eterna. Jesus disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tópico 2 e o subtópico 1, vamos ver aqui uma observação interessante que diz assim: o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, o ide por todo mundo, né? Como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, desde que aconteceu o arrependimento e a fé, por parte de cada membro da igreja, cada membro desse que forma o corpo de Cristo, né? Então, nós alcançamos a vida eterna, que não é só futura, ela é presente. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Então, uma promessa aí específica, né, para a igreja. O quarto tópico, meus irmãos, promessa da presença do Espírito Santo na igreja. Nós estamos falando das promessas de Deus para a igreja. Primeiro, promessa de edificação da igreja, da construção da igreja, que até hoje permanece. Promessa de indestrutibilidade da igreja. Ninguém consegue destruir esta igreja, a noiva do Cordeiro. Terceiro, promessa de vida eterna, uma promessa para a igreja, né? Todos que estiverem na igreja terão vida eterna, né? Quando eu digo na igreja, não é no templo. Todos aqueles que fazem parte da igreja, que ela é universal e ela é invisível. Quem é a igreja? A igreja é o conjunto de pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus, que aceitaram Jesus como seu Salvador, se arrependeram dos seus pecados, se converteram, né? Foram regenerados e terão por fim a vida eterna. Então, quarto lugar, promessa da presença do Espírito Santo na igreja. Os irmãos vejam que lá em João 14, Jesus percebe uma tristeza em seus discípulos, né? Porque eles estão conscientes de que Jesus vai embora. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bem, Jesus ia para o Pai, ia preparar lugar, mas ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador para que esteja com vocês aí, que é o Espírito Santo, que está conosco, está entre nós e está em nós. O versículo 20 de Mateus 28, Jesus vai dizer, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Né? Que é a presença do Espírito Santo, né? E nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus, né? Existe aí uma consubstancialidade entre os três, né? E esse mistério nós não temos como explicar. Mas quando Jesus diz, eu estarei convosco, pode ser o Espírito Santo estar conosco, dá no mesmo. Né? Então, meus queridos, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, promessa da presença do Espírito Santo na igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pode ser que o pastor não esteja ao seu lado, pode ser que o presbítero não esteja, o evangelista não esteja, o diácono não esteja, pode ser que a dirigente do círculo de oração não esteja, e você diz, estou sozinho. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que onde você estiver,
seja o lugar mais simples da face da terra. Não é? Se você é um crente em Jesus, se você entregou sua vida para Deus, saiba que Ele estará com você todos os dias da sua vida. Ele não vai lhe desamparar. O salmista diz que o Senhor, Ele nem dorme, nem cochila, né? Mas Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, quarto lugar, promessa da presença do Espírito Santo na igreja. Quinto lugar, chegamos no meio da nossa lição, promessa de capacitação pelo poder do Espírito Santo. Olha, meu irmão, fique tranquilo, e eu também posso ficar tranquilo, que nós não vamos realizar a obra sozinhos. Não vamos realizar a obra sem uma capacitação do Espírito Santo. Você vai ver lá em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6, quando os discípulos perguntam a Jesus: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estão focados na questão política, né, na questão territorial e etc. Aí Jesus disse: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai estabeleceu ou reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é a força capacitadora. Daí derivam dons espirituais que nos fazem maximizar, vamos dizer, as operações dentro da obra de Deus. Então, meus queridos, promessa de capacitação pelo poder do Espírito Santo. Jesus viu que somente com as nossas armas nós não conseguiríamos. Então, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Primeiro tópico e subtópico 2, tem aqui também uma observação. Primeiro tópico e subtópico 2, que vai dizer assim: com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos. Primeiro, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer: recebereis a virtude do Espírito, em uma versão, ou em outra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo. Veja que aquele derramamento do Espírito Santo não visava apenas um exibicionismo interna corpore, né? Um exibicionismo dentro da igreja, mas aquela capacitação, aquele revestimento de poder visava a que eles fossem testemunhas em diferentes lugares da terra. O Senhor diz: vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, local, como em Samaria, não é? E em todos os lugares aí da terra, até os confins da terra, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, não é? E também até os confins da terra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, promessa de capacitação pelo poder do Espírito Santo. Sexto lugar, promessa de sinais de poder na igreja. Não é? Jesus viu que era interessante, até porque no seu ministério, Jesus não só pregava, não só ensinava, mas sinais e maravilhas se operavam no seu ministério. Nós sentimos muita falta disso. Que Deus nos ajude a buscarmos mais isto, para que demonstrações de poder possam acontecer no nosso meio. As pessoas não só acompanhavam Jesus porque ouviam o seu discurso, mas eles viam coisas extraordinárias sendo operadas por suas mãos, e também através do apóstolo Paulo, através dos outros apóstolos. Então, os sinais de poder são importantíssimos na igreja. Veja Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, onde o Senhor diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui me chama a atenção, aqui na igreja que nós estamos dirigindo, Xanda Jaqueira 1, em Maceió, nós tomamos agora a iniciativa de chamar os irmãos à frente, muitos irmãos enfermos, muita gente doente depois dessa Covid, não está fácil para a igreja. Mas nós temos chamado, irmãos, e temos orado, ungido pessoas com óleo, e Jesus está curando e realizando maravilhas em nosso meio. Então, às vezes, não é pela nossa pouca força, não é porque Deus não queira fazer, é que a gente não se dispõe a fazer. Então, vamos buscar o poder de Deus, e Ele está aí para manifestar o seu poder no meio do seu povo. Então, Jesus prometeu não só a capacitação pelo poder do Espírito Santo, mas a promessa de sinais de poder na igreja. Vamos lá, tópico 1 e o subtópico 1. Vai dizer assim, mais embaixo, em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Abrindo aqui um parêntese, meus amados irmãos, é ter o cuidado para que, na medida em que o Senhor comece a operar no nosso meio, nós não tomemos para nós, não é, esta prerrogativa e acharmos que somos nós. Muita gente tem se perdido porque, com o tempo, passa a entender que Ele é o promotor do milagre. Mas nós nunca podemos esquecer de que a honra, a glória, o louvor é de Deus e é Ele quem faz em nosso meio, e nós somos apenas canais, apenas vasos usados na mão de Deus. Então, muita gente, ao invés de o nome do Senhor ser glorificado, o seu ministério ser um ministério próspero, muitas vezes eles caem porque começam a ser tomados por vaidade e começam a se achar os operadores de milagre. Então, isso é muito perigoso. Auxílio bibliológico da nossa lição vai dizer assim: os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo o que fazem para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Isso requer fome e sede espiritual profundas pela presença e pelo poder de Deus, tanto em suas próprias vidas como na comunidade cristã. Por exemplo, eu aceitei Jesus em janeiro de 1978. A ênfase e a busca pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais, era algo evidente na igreja. Hoje, parece até que as pessoas não querem mais, ou não creem mais, ou não têm conhecimento, como os crentes de Éfeso, que disseram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a falar isso na igreja e ativar isso, porque as bênçãos de Deus estão à nossa disposição. Glória a Deus. Promessa de sinais de poder na igreja. Sétimo lugar, eu coloquei aqui, promessa de influência da igreja em todo o mundo. Isso é uma promessa para a igreja. Os irmãos, vejam que nós estudamos o Antigo Testamento e vemos Israel muito restrito a si mesmo. Não é? Veja quando Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, ele se recusa a ir. Não é? Havia muito exclusivismo no meio do povo de Israel. Não é? Como se eles tivessem a propriedade de Deus. Mas o nosso Deus não se permite ficar dentro de um cercadinho e ser propriedade de ninguém. Não é? O nosso Deus é o Deus dominador de todas as coisas, Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas, é o Deus de toda a face da terra. Então,
Há uma promessa para a igreja para, de repente, corrigir aquilo que Israel não soube fazer ou não quis fazer, que é a sua influência em todo o mundo, com a evangelização, com a amostra da revelação, né? Afinal de contas, foi Israel que recebeu as promessas, recebeu a lei, né? Os patriarcas são de Israel. Enfim, a nossa base, irmãos, está lá em Israel, né? E Jesus, quando ele vem para corrigir muita coisa, e uma delas é que este evangelho, que esta palavra, que essas bênçãos que Abraão deveria distribuir com todas as famílias da terra, fosse validada. Então, agora a igreja tem a missão de ir por todo mundo. Não adianta olhar com a cara torta para alguma nação. Não adianta. O evangelho é para todo mundo, é para o europeu, é para o africano, é para o asiático, para o americano, é para todo mundo, é para o rico, para o pobre. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Vejam que no início da igreja primitiva houve uma dificuldade por parte dos apóstolos, né? Eles olhavam para os gentios assim cismado, mas Deus levantou o apóstolo Paulo, né? O grande pregoeiro, aí o grande bandeirante do cristianismo, e Paulo levou o evangelho aos mais distantes rincões desta terra, né? Glória a Deus. Então, promessa de influência da igreja em todo o mundo. Oitavo e antepenúltimo lugar, promessa da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tópico 2 e subtópico 3, uma promessa maravilhosa para a igreja, de que Jesus voltará para buscá-la. Eu vou preparar-vos lugar e depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tópico 2 e subtópico 3. Nós vamos ver aqui, onde diz assim, no mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder, ou seja, Atos, capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Olha o que os anjos disseram quando Jesus foi subindo ali do monte em Betânia, e os apóstolos, os discípulos olhando para cima, aqueles anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu ou para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1 e versículo 11. A esperança da igreja é o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, oitavo lugar, promessa da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Nono e penúltimo lugar, promessa de glorificação do corpo da igreja. Um dia, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A terra vai dar conta dos seus corpos e esses corpos vão passar por uma instantânea transformação e eles se encontrarão com o Senhor. E nesse mesmo tempo, a Bíblia diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, meu querido, minha querida, essa dor de cabeça vai desaparecer, essa dor na coluna vai desaparecer, esse sofrimento vai desaparecer. Naquele lugar não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas e nós receberemos um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus. Então, tenha paciência, que esse tempo está chegando, né? E esse caixote de areia que nós temos aqui, né? Eu falei agora há pouco no vídeo, né? Quanta gente enferma na igreja. Eu só recebo os telefonemas: pastor, não vou porque eu estou tossindo, pastor, não vou porque eu estou gripado, pastor, não vou porque eu estou com a cabeça doendo, pastor, não vou porque eu estou com as pernas inchadas. Mas isso vai passar, meus queridos,
e nós estaremos para sempre com o Senhor em um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. 10º e último lugar, promessas atreladas à fidelidade e obediência. Nós aprendemos em uma das lições passadas que existem promessas que são condicionais e outras que são incondicionais. Claro, para a igreja também tem promessas condicionais e promessas incondicionais. Óbvio que a nossa salvação, a nossa entrada nos céus, elas estão condicionadas à fidelidade e obediência. Obviamente, quem está predestinado ao céu é a igreja. Agora, eu vou estar no meio da igreja ou não vou? Vai depender da minha fidelidade e da minha obediência. Terceiro tópico, nós vamos ver aqui o subtópico 2 e o subtópico 3. O 2 diz assim: é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. E o subtópico 3 diz assim: é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles não tivessem ficado, talvez não fossem, claro, revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios, conforme 1 de Samuel 15, 22. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Meus queridos, ficam aí então esses 10 tópicos que eu creio que dá para você dar sua aula, ampliar seu conhecimento, ampliar o seu estudo, ampliar a sua aula. Que Deus abençoe a todos, recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.